Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Um dos grandes confortos que Deus nos dá na sua palavra é o fato de que Ele luta por nós. Que nós nunca estamos sozinhos em nossas lutas, já que nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas a palavra nos diz que nós não pertencemos ao mundo. Ou seja, somos cidadãos de uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas as lutas aqui são inevitáveis, então, enquanto nós vamos vivendo aqui, Deus vai lutando por nós também. Como nos diz Isaías 64:4, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E no Salmo 68, versículos de 11 até o 23, Davi, a partir de uma série de figuras, toda uma palavra poética, ele conta exatamente a batalha de Deus pelo seu povo. Ele diz: o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, a dona de casa reparte os despojos. Veja que a tropa, aqueles que lutam em nome do Senhor, que podemos até dizer, os muitos ministros de Deus, que são os anjos, como nos diz Hebreus, que Deus usa para lutar em favor do seu povo, guerreiam as nossas batalhas. Nós vimos isso em Ezequiel, ou melhor dizendo, Eliseu. Eliseu, ele, em certo momento, teve um imprevisto, de tal maneira que o exército da Síria veio, cercou para tomá-lo. E não, obviamente, tinha como se defender. O moço de Eliseu viu aquilo e ficou apavorado. Aquilo não estava previsto por Eliseu, tanto que ele não havia fugido, caso tivesse previsão daquilo, caso soubesse daquilo antes, poderia ter até fugido. Todavia, mesmo eles tendo cercado ali a casa do profeta, Deus sempre esteve presente. Tanto que Eliseu pede para que Deus abra os olhos ao moço e então ele vê que os anjos do Senhor estavam ao redor em muito maior número, como um exército pronto para lutar por Eliseu e por aquele moço que confiavam no Senhor. Observe que sempre temos Deus lutando por aqueles que nele esperam. Mesmo quando os mártires, nos primeiros anos, primeiros séculos da era cristã, foram à morte entregando sua vida como testemunhas fiéis do Senhor Jesus. Estavam ali porque o Senhor os entregava para glorificarem a Deus, não porque estavam abandonados de forma alguma. Por isso os mártires faziam com alegria. Por isso eles glorificavam a Deus, se sentindo muito honrados pelo privilégio de estarem morrendo por Cristo Jesus. Mas Deus luta pelo seu povo. Ele diz que o reis de exércitos fogem. Ou seja, reis fogem diante do Senhor e donas de casa ficam com o despojo. O que é isso? O despojo era exatamente aquilo que ficava. O arraial do inimigo, por exemplo, ele estava cheio de bens, além das armas, comida, e muitas vezes até ouro e prata. E quando o inimigo fugia, ficava o arraial todo montado. Aqueles que venciam, portanto, iam até o arraial e tomava tudo para si como uma recompensa pela vitória. Às vezes isso acontecia com a cidade, uma cidade derrotada, o que ficava dela, tudo que tinha dentro dela, era o despojo, era aquilo que era tomado pelo exército vitorioso como uma recompensa. E ele diz, enquanto reis fogem, donas de casa simplesmente repartem um despojo. Ou seja, é Deus quem batalha pelo seu povo, Deus que luta por aqueles que esperam nele. E assim ele vai falando sobre o Deus que opera poderosamente no meio do seu povo. Versículo 19, ele diz, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Olha, preste atenção nisso.
Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, sim, escaparemos da morte. Ele leva o nosso fardo. Lembra o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor leva o nosso fardo. Observe, significa que Ele não nos abandonou, nós não estamos sozinhos. Ele carrega conosco o fardo, as lutas da vida, as dificuldades. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus diz isso algumas vezes na Escritura, várias vezes, na verdade. E isso deve fazer a gente descansar. Por isso que lá em Filipenses, Paulo chegou a dizer, olha, não andeis ansiosos. Jesus, em Mateus 6, também disse, por que vocês estão ansiosos? Deus não sabe por acaso de nada. A nossa ansiedade, ela demonstra que nós não estamos tão atentos às promessas de Deus, que não estamos tão atentos àquilo que Deus faz, opera e nos revela na Escritura para que nós descansemos nele. Descanse no Senhor, porque bendito é o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E lá no livro de Apocalipse, que nos fala de um período difícil que já aconteceu, que é o período inicial, quando Roma vai cair diante da igreja. E mesmo que já tenha acontecido, nós temos no capítulo 8 um texto que nós já lemos algumas vezes, que é bastante significativo, que nos estimula ainda hoje a estarmos clamando ao Senhor, a estarmos orando ao Senhor sempre. É quando ele diz, em Apocalipse 8, que dentro da visão veio um anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja que ele mostra que apesar de que naqueles dias a igreja estava tendo lutas, dificuldades, estava passando por muitas angústias, as orações estavam chegando a Deus. Ou seja, você pode estar passando por lutas e tendo a impressão de que, puxa, estou sozinho, não tem ninguém. Mas não é necessariamente verdade, porque se você realmente confia no Senhor, se você crê no Senhor, de hipótese alguma podemos pensar que Deus abandona seus filhos. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou seja, Deus nunca abandona aqueles que são dele, aqueles que confiam nele, aqueles que esperam por ele. As orações estavam chegando a Deus. Só que Deus tem um tempo para tudo, tanto que quando chegou o tempo certo, diz que o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. Ou seja, ele está ali atuando como uma resposta de oração. As orações chegaram a Deus e Deus então foi castigar os inimigos da igreja. Roma matou muitos cristãos e Deus, no tempo certo, destruiu tanto o império quanto a cidade de Roma. No finalzinho já de Apocalipse, capítulo 18, um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais, jamais será achada. Ou seja, Deus lutando pelo seu povo. E essa mesma esperança é nos dada no final, quando ele diz que antes de encerrar toda a história humana, acontecerá que Satanás, juntando as nações, as pessoas do mundo todo, irá seduzi-las para a batalha contra o povo do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que então Deus fez descer do céu fogo e os consumiu. Então, veja que Deus sempre está batalhando. Em toda a história de Israel, nós vamos ver um povo lutando e muitas vezes sem capacidade para lutar, mas vencendo porque Deus dará a vitória. Isso acontece tantas vezes que é para inculcar a nossa cabeça, inculcar a seguinte afirmação, que apesar de nossas fraquezas, temos um Deus forte. Que ainda que tenhamos que lutar, o Senhor batalha por nós.
que quando o fardo está pesado, Deus carrega por nós, conosco, que as lutas da vida não são batalhadas sozinhos, porque o Senhor dos Exércitos, Ele sempre está batalhando por nós. Portanto, isso tudo nos ensina e nos convoca a confiar no Senhor. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O fardo está pesado? Lembre-se, o Senhor, dia a dia, leva o nosso fardo. Então coloca diante do Senhor. Ó Deus, às vezes eu sinto que o fardo está pesado. Às vezes eu sinto que o fardo está maior do que eu posso suportar. Mas o Senhor disse que isso nunca acontece, porque o Senhor é fiel e nunca deixa passar por provações maiores do que aquilo que eu posso suportar. Portanto, dá-me força, capacidade e um coração que descanse em Ti. E o Senhor me ajude a confiar, enquanto o Senhor batalha por aqueles, trabalha por aqueles que em Ti esperam. Então, clame ao Senhor, porque nada melhor do que ter um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque o Senhor não nos deixa sós. Às vezes temos a impressão, quando as lutas são grandes, todavia o Senhor é fiel e nunca nos deixa. Muito pelo contrário, essas batalhas nos deixam fortes. E assim, ó Deus, os grandes homens do passado passaram por grandes lutas para, assim, ó Deus, serem capacitados a fazerem grandes obras. Dá-nos a graça para que nós possamos, Senhor Deus, descansar em Ti, enquanto trabalha nossas vidas e enquanto operas por nós. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.